pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um Papo com Aprovado. Hoje eu tô aqui com a Melina Leite, que foi aprovada em terceiro lugar no cargo de analista administrativo do SOMAR. Bem-vinda, primeiramente, e parabéns pela sua conquista. Obrigada. E eu já queria saber aqui, de cara, por que você escolheu o concurso público? Então, o concurso público sempre foi um grande sonho para mim. Eu sempre tive um carinho muito especial pelo serviço público. E isso vem desde muito cedo para mim. Desde que eu era criança, a minha infância, eu sempre tive um exemplo muito lindo da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma pessoa que se dedicou muito a mim, minhas irmãs. Eu tenho duas irmãs, uma inclusive gêmea. E eu sempre presenciei essa doação, essa entrega dela a nós. Ela nunca mediu esforços para incentivar o nosso estudo, ela sempre nos apoiou. E os meus pais, eles nunca tiveram recursos financeiros, E eu sempre estudei em escola pública, eu e minhas irmãs sempre estudamos em escolas públicas. E eu via aquele empenho, aquela dedicação da minha mãe ali todos os dias, levava a gente, buscava a gente. Era uma caminhada longa da casa até a nossa escola. Então, isso sempre, tocou muito meu coração. E eu sempre tive esse sonho, de servir, de fazer alguma coisa pelo outro, de fazer alguma coisa pela sociedade, em prol da sociedade, de transformar a sociedade, a vida das pessoas. Inclusive, a minha primeira formação, a minha formação acadêmica é na área de educação. E eu sempre, tive muito orgulho desse ensino que minha mãe ofereceu pra gente, com todas as dificuldades que ela teve. Cursos também, que ela também, com toda a dificuldade, ela patrocinou, enfim. Então, vem daí. Você, então, tinha esse sonho de servir a sociedade, mas por que a parte de administrativo ali, nessa área administrativa? Então, eu venho de uma empresa privada, Eu atuei muitos anos na empresa privada, no ramo de comunicação visual, e eu gostava também muito, eu me identificava ali com a atividade que eu exercia de comunicação visual, também me dava muito prazer, e ali eu fui, a convite na época da minha chefe, fui fazendo uma especialização na área administrativa. Fiz uma especialização em gestão de empresas, porque eu tinha planos de seguir como empresária mesmo nesse negócio. Então, a carreira administrativa eu busquei porque eu já tinha uma afinidade, já tinha uma experiência na rede privada com essa área, então eu busquei por isso. E o que foi o gatilho para mudar da iniciativa privada para o serviço público? Quando eu fiquei grávida, eu decidi que quis buscar, além da estabilidade financeira, da estabilidade de emprego, eu sempre quis dar esse orgulho e esse retorno para minha mãe. E aí, quando eu fiquei grávida, caiu minha ficha, porque isso já era um sonho meu, muito antigo, como eu comentei, desde nova, não sabia exatamente o que, mas eu tinha, esse sentimento dentro de mim. E aí, mas eu fui adiando por várias vezes, por vários motivos, a dinâmica da vida e tal. Quando eu fiquei grávida, eu realmente decidi que eu falei, não, agora eu quero dar uma segurança pro meu filho, principalmente, pra minha família. E aí, eu resolvi encerrar as minhas atividades. Na época, eu tava como empresária, gerindo uma empresa, com sala comercial, tudo, mas aí eu resolvi diminuir esse ritmo, até porque também já estava grávida, pensando no meu filhinho. E aí, encerrei o meu escritório, transferi minha atividade para casa, não deixei de trabalhar, eu nunca deixei de trabalhar. E quando foi em março, logo no início de 2020, meu filhinho tinha 1 ano e 5 meses, aí eu falei, pronto, agora vai ser a hora. Eu vou matricular meu filho na escola, já tinha todo um planejamento, vou deixar ele na escola, vou para uma salinha, vou começar meu estudo, volto. Mas aí, semanas depois, veio a pandemia. E aí eu fiquei devastada. Eu falei, não, como assim? Agora? Eu tava com tudo organizado, tudo planejado. Como é que eu vou fazer? Eu falei, meu Deus, eu me peguei. Eu falei, que eu tenho muita fé também. Eu falei, não é possível. Tinha que ser agora. E como é que eu vou fazer agora com meu filho em casa? E aquele atropelo todo, que tava tudo muito confuso, aquela crise. Aí eu falei assim, não. Eu me apeguei, a minha fé, falei assim, eu vou seguir, eu não vou desistir. Vou seguir do jeito que dá. E aí, fui. E aí, fiquei durante 8 meses, mais ou menos, estudando em casa mesmo. Meu marido, na época, me ajudou muito, me apoiou muito. Fiquei estudando, sozinha. Com o apoio dele, ele já tinha alguma experiência em concurso público. Ia me dando alguns caminhos, Mas fiquei ali, com o computador, a gente naquele isolamento, aquela coisa. E segui, 8 meses. Aí, no ano seguinte, quando foi liberado já algumas atividades presenciais, aí eu fui para uma salinha de estudos. Aí, eu senti que eu tava precisando de um ambiente, mais focado e tal. Então, eu busquei essa salinha de estudos
estudos, retornei ao meu projeto da salinha de estudos. Aí foi ótimo, eu fiquei alguns meses lá na salinha, foi muito, muito bacana mesmo, foi uma experiência incrível, realmente. É um ambiente bem organizado para isso. Aí passaram alguns meses, eu tive uma experiência, fiz algumas provas, mas não fui muito bem. E aí eu falei assim, nossa, tá faltando alguma coisa ainda. Tá faltando, acho que talvez uma orientação, assim, melhor, né? Mais específica. E aí foi quando eu decidi buscar Degrau. Eu já conhecia Degrau porque, como eu te falei, assim que eu me formei, eu conhecia Degrau. Eu cheguei a fazer um curso aqui de alguns meses, porque eu já sempre quis fazer uma prova para concurso público. Mas na época envolvida com aquela questão, já estava empregada numa empresa privada e eu também gostava, fiquei meio dividida, assim, e acabei deixando de lado. Mas aí eu retornei para Degrau e aí eu falei assim, não, eu preciso de pessoas assim, mais especializadas que possam me dar uma orientação melhor, que acho que é isso que está faltando. E graças a Deus eu fui muito feliz, assim, nessa minha decisão. Acho que eu fui muito assertiva, porque chegando aqui, eu encontrei pessoas assim, professores muito maravilhosos, assim, muito fantásticos. E eu tenho certeza que fez toda a diferença na minha preparação, porque eu não só adquiri muito conhecimento, mas também eu aprendi muitas outras coisas. Assim, os professores, eles nos incentivavam, nos apoiavam, sabe? Tinha muita paciência para esclarecer dúvidas, porque assim, no estudo sozinha, você não tem muito contato, né, com o professor e tal. Às vezes você também não tem com quem muito trocar, né? E aí aqui, sim, no presencial, foi muito bacana porque os professores, todos que eu tive, sem exceção, foram incríveis, assim. E eu aprendi muitas coisas, assim, além de disciplinas, assim, além de conteúdos. Eu lembro que o meu primeiro desafio foi na língua portuguesa, porque eu sou formada em letras. Então, eu vinha com uma ideia de tipo, não preciso, né, estudar tão a fundo assim a disciplina de português, porque eu já tenho afinidade, né? Inclusive, no primeiro dia era a aula de português, eu até cheguei eu cheguei um pouquinho atrasada. E aí eu fiquei ali sentadinha esperando assim no corredor, não vou entrar, atrapalhar, eu vou esperar assim a próxima aula. E aí o professor saiu, era o professor Thiago, e ele saiu, aí ele, você é dessa turma? O que você tá fazendo? Eu falei, não, que eu tô aguardando aqui, cheguei atrás. Não, o jeito dele não, jovem, vem embora, vamos lá, entra aí. Aí eu entrei, nossa, aí já cheguei já me arrependendo assim, falei, nossa, por que eu cheguei atrasada? Porque, tipo, já era um monte de conhecimentos ali, um monte de coisas novas, e assim, e ali eu entendi que o estudo para concurso público é diferente do estudo acadêmico, bem diferente, né? E às vezes a gente vem, uma das primeiras sugestões que eu dou, tipo, de não negligenciar nenhuma disciplina por afinidade, ou seja, por dificuldade, que eu também tive dificuldade, como eu era de humanas, né? Então eu tive dificuldade com exatas. E eu tive dificuldade com a parte de matemáticas, lógicos, eu tinha essa dificuldade. Mas aí também eu tive outro professor maravilhoso, que foi o professor Barreto, né, de raciocínio lógico, que os quadros dele era assim, uma coisa encantadora, né? E como eu era já da comunicação visual, então aquilo me atraía muito, porque aqueles quadros dele eram belíssimos, muito retinho, organizado, colorido, assim, era um espetáculo de emoldurar. Né? E o professor Barreto, além de ter toda essa didática, assim, ele também dava muita instrução, para além da própria disciplina. Então, eu lembro que várias sugestões dele, assim, e enfim, orientações, que ele falava pra gente, não estuda para um concurso só, estuda para vários concursos, não se apegue a um estado só, seu estado, faça para outros locais, faça bastante provas, porque isso te dá muita segurança, te dá mais tranquilidade de realizar a prova. E assim, e também não se preocupe com o quantitativo de vagas e tal, enfim. E isso tudo que ele falou se encaixou assim muito perfeitamente com essa conquista que eu tive desse concurso, assim. Esse concurso eram 3 vagas apenas. E eu fiquei um pouco apreensiva, aí na época minha mãe também, mais uma vez, já atuou bastante, me incentivou. Eu falei assim, mãe, são 3 vagas, será que eu faço? Minha mãe, não, eu tenho certeza que você consegue. Faz, eu tenho certeza, eu tô vendo, você tá estudando, você tá se empenhando, você vai conseguir sim, claro que você consegue. E aí, enfim, eu consegui ter esse êxito, foi muito gratificante. E aí eu lembrei, assim, das palavras do professor, né? Assim, não é você generalizar, fazer qualquer concurso, qualquer prova, não é isso. Mas é de você abrir um leque, né, para outras opções. Que na época que eu me inscrevi para a primeira prova, eu estava direcionada para um concurso específico até. Quando eu liguei para cá, eu queria um concurso específico e graças a Deus aqui tinha e tudo. Mas assim, abriu minha mente, né, para outras possibilidades também maravilhosas, né. E eu lembro também outros professores que também muito fantástico. O outro é o professor Marcos Soares, um fofo assim, maravilhoso, que era outro professor também que tinha assim um conhecimento, muito domínio, né, muito conhecimento. E ele era sempre muito preocupado assim com o nosso aprendizado, nos apoiava, perguntava
perguntava, e aí, fez a prova, fez o concurso, se inscreveu? E ele estava sempre ali muito receptivo para tirar nossas dúvidas. Ele acompanhava mesmo a gente, assim, até sentia assim, como se fosse filho, assim, porque ele era muito presente mesmo. Ele se interessava, assim, se a gente estava aprendendo, se a gente acompanhava a nossa rotina ali, a nossa jornada. E, enfim, a professora Renata Jorge, outra maravilhosa também, talentosíssima, que tem também, assim, um domínio inigualável de conteúdo. Ela muito querida também. Os mapas mentais que ela fazia, assim, no quadro, era uma coisa muito bacana. Assim, são muitos, é difícil, eu queria falar de todos, citar todos, mas eu sei que é difícil, não vou ter tempo para isso tudo, mas assim, queria dizer que todos são muito fantásticos, realmente, sem exagero, todos foram muito importantes, assim, fizeram muita diferença na minha vida, nos meus estudos. A SOMAR foi o seu primeiro concurso depois que você entrou aqui na Degrau? Não, foi um dos meus primeiros. Não foi o primeiro, não. Foi a quinta prova que eu fiz. Eu já fiz 16 provas. A SOMAR foi a quinta. É que eu fiz, tem 2 anos que eu fiz o concurso, né? E aí demorou um pouquinho a convocação, aquele todo o processo, mas eu ainda sigo estudando, continuo com meus objetivos e tal. Mas eu escolhi a SOMAR por essa minha identificação com essa questão do trabalho voltado para a sociedade. Então a SOMAR, ela tem essa atividade de desenvolvimento da sociedade, ela pratica as atividades da SOMAR são voltadas para agregar valor para a comunidade e tal. Então eu me identifiquei muito. A própria sigla, né? A própria sigla SOMAR é para somar. Então eu espero somar lá, aproveitando eles têm esses logos, eu espero somar lá no quadro realmente efetivo deles. Espero estar contribuindo, assim, para eles, para todo mundo que eu puder contribuir. Voltando assim, antes da sua aprovação, que a gente ainda vai falar sobre isso, sobre a sua prova, a gente vai falar como é que foi lá, de sua descoberta, mas antes disso, vamos voltar ali para a sua parte de estudos. Como é que foi os seus estudos depois que você conheceu a Degrau? Como é que você estudava? Se você estudava quantas horas? Se você estudava só aqui, em casa também? Estudava em casa também. E aqui eu estudava à noite, todos os dias, estudava de segunda a segunda, que eu acho que assim, o estudo tem que ser constante, né? Das coisas que realmente os professores falam. E eu acho importante você seguir sempre as orientações dos professores. É importante. Eles sabem do que estão falando, né? Então eu buscava ouvir sempre os professores, buscava vídeos, especialistas, né? Acompanhamentos para dar esse direcionamento. Eu estudava aqui presencialmente todos os dias à noite e os finais de semana, sábado e domingo integralmente. E eu aproveitava todo o tempo que eu tinha. Seja durante o ônibus, na barca ou no ponto do ônibus, eu estava sempre fazendo questões e o material sempre foi de muita qualidade. Então, às vezes, eu não precisava nem buscar. Eu usava o material daqui mesmo, do curso. E muitas questões que os professores passavam, muitas questões. Eu lembro que tinha um professor que, na época, também foi muito bom, que foi o professor Moisés, e de Administração Financeira e Orçamentária, que eu cheguei aqui, nunca tinha ouvido falar nessa disciplina, e aqui eu fiquei encantada e apaixonada pela Administração Financeira e Orçamentária. Ele passava muitos exercícios. Então, assim, uma das técnicas que eu usava de aprendizado era fazer muitas questões. Eu sei que tem várias técnicas, e, assim, a gente tem que buscar o que a gente se sente melhor, que faz diferença pra gente, porque eu acho que assim, toda técnica é válida. E eu também busquei identificar o meu perfil, né, o meu horário de estudo. Eu tinha uma dificuldade pra estudar à noite, então normalmente eu vinha pra cá, saía daqui, quando eu chegava em casa eu já não conseguia estudar porque eu já ficava, a minha mente já não absorvia mais. Então eu acordava cedo, eu mantenho esse hábito de acordar cedo, estudar, eu preferia manter esse horário e assim, fazendo muita questão e foi isso. E aí tinha também, que eu lembrei, eu gostava de usar também, acho que o pessoal fala de efeito Mozart, né? Que é você estudar ouvindo música. Eu tinha esse hábito. Tenho ainda, estudar ouvindo música clássica, assim, não que você vai ficar mais inteligente, não é isso, mas é que ativa, né, o cérebro, então eu usava esse recurso também. E qual foi a sua maior dificuldade, assim, durante seus estudos? Alguma matéria, alguma coisa, assim, algum desafio, assim, que você achou que aquilo ali, se não fosse aquilo ali, talvez eu tivesse passado até antes? Acho que o meu maior desafio foi, sim, a disciplina, né, de exatos, mas o meu maior desafio era, dentro de casa, estudar com o meu filho pequeno. Isso foi um grande desafio pra mim, porque ele queria minha atenção, e aí eu, algumas vezes, pensei em desistir por causa disso. Porque eu falei, nossa, eu não tô conseguindo dar atenção a ele, que ele precisa, ele é tão pequeno, como é que vai ser? E ele ficava me requisitando, então assim, foi um desafio pra mim, lidar com isso, eu tinha que respirar, às vezes botava ele pra dormir, aí esperava ele dormir pra estudar, mesmo com a dificuldade que eu tinha também, às vezes, de acordar, eu já acordei várias vezes de madrugada, então assim, tive vários desafios, desafio do sono, desafio do cansaço, esse desafio de rotina, né, ser mãe, de ter criança, e trabalhava em casa, mas assim, eu falo que não desistam.
não desistam. Sigam da maneira que dá. Às vezes a gente não consegue, a gente fica esperando, né? O momento exato, né? A hora que tiver tudo organizado, que a vida estiver organizada, mas nunca vai ter esse momento, né? Então, as coisas que tiverem que ser organizadas vão ser organizadas dentro da nossa possibilidade, né? E eu falo isso para as pessoas quem não começou ainda, que comece o mais rápido possível. Para quem já tá na estrada, né? Que mantenham a constância nos estudos, persistam. Se você tá cansada porque você tá perto, realmente. Até essa minha primeira aprovação eu estudei 2 anos, mas eu continuo estudando ainda. E quando a gente se sente cansada, assim, é porque realmente a gente já tá mais próximo da nossa conquista, assim. Porque no início, normalmente, a gente fica mais empolgado, mais entusiasmado e a gente tá cheio de gás. Mas quando a gente chega já num determinado tempo, né, de estrada ali, a gente vai batendo realmente cansaço, mas esse é o momento de não parar. E eu sempre ouvi algumas vezes que concurso público, e é a pura verdade, concurso público é uma fila, né? E então, quem permanece na fila tem sua vez assegurada, e isso é verdadeiro, assim. É manter constância, perseverança, determinação mesmo. Eu ouvi também de um mentor que eu tenho ainda, que falava assim pra mim, 3 palavrinhas para me recomendar para praticar essas 3 palavras, que era vontade, poder e autoridade. Então, se você quer muito alguma coisa, você vai ter o poder daquilo, né? E você tem que ser aquilo que você quer ser, né? Você tem que atuar naquilo que você quer ser, né? Fazer, não ficar no quase, né? Porque muitas vezes a gente fica no quase. Puxa, quase consegui, quase cheguei perto. Eu levo assim, não fica no quase. Continue, siga adiante que você vai conseguir. Se outras pessoas conseguiram, você consegue, com certeza. É só uma questão de tempo mesmo. E você é a nossa aluna Passaporte. Sim. Né? Para quem não conhece, o Passaporte é o nosso preparatório, que é o nosso projeto que você consegue estudar para vários concursos ao mesmo tempo, várias disciplinas, várias turmas diferentes, em várias unidades e em vários módulos também, tanto presencial quanto online, quanto o Degrau Live também. Você também tem acesso ao nosso banco de questões exclusivos da Degrau e também orientação dos professores, do nosso orientador também. Então, assim, o Passaporte é justamente para você chegar lá, assim como a Melina. E eu queria perguntar para você sobre o Passaporte agora. Vamos fazer aquele jabazinho aqui. É merecido. Eu queria saber de você, o que você achou das orientações e o que você achou que era a diferença, assim, para você em relação ao curso regular, assim. O Passaporte, eu logo de cara fiz o Passaporte, eu nem pensei, assim, quando eu vi a proposta eu já achei bem interessante, porque ela te dá essa flexibilidade de você fazer mais de um curso, voltando àquilo que a gente até já tinha falado, de eu acho o custo-benefício válido, sou só elogios, eu tive ótima experiência. E o Passaporte diferenciado, né, dos outros cursos, ele a opção de quando você ser aprovado, você não tem mais o compromisso, né, de estar ali pagando e tal, então é voltado mesmo para sua aprovação. Foi elaborado, voltado para a sua aprovação mesmo. Então, eu recomendo, sim. Eu fui muito feliz, fui muito agraciada. Isso. E qual que você considera a principal vantagem do Passaporte? A vantagem é que você pode ter acesso a várias aulas, a várias disciplinas. Então, eu tinha acesso a vários horários, te dá essa flexibilidade, várias turmas. Eu achei isso fantástico, assim. Você não precisa ir assistir só aquela aula, só aquele dia. Você pode ir assistir outros dias, outros horários que forem mais, que se encaixarem melhor na sua rotina. Então você consegue administrar bem o seu tempo e os seus estudos. E você chegou a fazer os simulados da Degrau? Não cheguei a fazer. Não cheguei a fazer o simulado, não. Eu até me inscrevi, mas eu fazia muita prova, né? Porque normalmente quando me inscrevia tinha uma prova pra fazer. Então eu não consegui fazer. Eu até falei, caramba, eu cheguei a me inscrever, mas eu tenho prova nesse dia. Porque era que eu fazia várias provas aqui em outros estados, então às vezes tinha que viajar, tinha que ter esse deslocamento. Então eu não tive esse tempo. Entendi. E você recomenda para os seus amigos o Passaporte? Recomendo. E agora, vamos falar um pouquinho agora da parte da prova, assim, que a gente sabe que é a parte mais tensa, né? Então, a prova assim, a prova é uma coisa também bacana do concurso, né? Porque quando você faz uma prova e você vai bem, e você sabe que você vai bem, e você sabe que aquela prova é pra você, que você fala, cara, eu consegui. E essa prova pra mim, assim, foi uma prova relativamente tranquila. Eu tava estudando na época pra mais de um concurso. E foi um presente pra mim maravilhoso. E eu saí da prova já com aquela sensação de tipo assim, cara, eu consegui. Não dá pra explicar, mas é uma sensação tipo, eu consegui. Porque quando é pra você, e o professor Barreto também falava muito isso nas aulas, pra gente fazer essa diversidade de provas, porque ele falou, às vezes, não é você que escolhe o concurso, é o concurso que escolhe você. Cara, e foi perfeito, porque foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu saí de lá, eu falei assim, nossa, eu não tava
não cheguei com tanto... Não é que eu não fui com a intenção de não ser... Não é que eu tenha ido com a intenção de não ser aprovada, não é isso. Mas assim, bate aquela insegurançazinha, tipo, ainda mais pelo quantitativo de vagas e tudo, eu falei, será mesmo e tal. Mas quando eu sentei pra fazer a prova, que eu li a prova, eu falei assim, nossa, tá tranquilo, assim. Aí resolvi e tal, e saí dali, conversei com um amigo aqui da Degrau, que é outra coisa maravilhosa, né? Eu fiz muitos amigos aqui maravilhosos. Eu tenho contato com ele até hoje, a gente troca muito. E aí eu liguei pra ele e falei assim, e aí, como é que foi? Ele, foi bacana, né? Eu também achei bacana, achei muito tranquilo. Fiquei até surpresa, que eu achei uma prova tranquila. Mas eu tava naquele pique do estudo, né? Então, assim, faz muita diferença você tá nesse ritmo de estudo, como eu tava aqui, diariamente, nessa constância, faz muita diferença. E aí eu fiquei tranquila, porque eu já tinha feito algumas outras provas, já tava um pouco ambientada ali, mas foi muito bom. E aí, eu lembro que na correção, aí eu tenho até esse hábito até hoje, quando eu faço as provas, eu mando pra minha irmã mais nova, Roberta, eu falo, eu chamo ela de B, vem pra mim, que eu fico nervosa, eu não consigo ver. Aí nessa prova, ela olhou lá e viu minha colocação, ela viu uma geral e achou que tinha ficado 13º. Eu, poxa, tá bom, passei perto, né, 13º e tal. Mas aí eu não tava conforme, eu falei, gente, será mesmo? Eu falei, mas... Aí eu liguei pra ela no dia seguinte e falei, irmã, você viu o meu cargo ou você viu o geral? Ela, não, eu não vi o seu cargo, eu vi no geral. Aí quando a gente foi ver, eu tava ali empatada em 3º lugar com outro candidato e no critério de desempate, na prova de títulos, eu consegui a vaga no 3º lugar. Aí a gente, nossa, foi muito bacana. Então, assim, mas assim, é muito satisfatório, assim, também ter esse apoio, assim. A minha irmã também sempre esteve comigo, meus amigos de fora, amigos que eu fiz aqui, né? E esse orgulho também de ser aprovada. Você dá esse orgulho, assim, pras outras pessoas, que as pessoas também ficam satisfeitas e orgulhosas com a conquista, né? Porque é uma conquista muito bonita mesmo. É muito válida. Verdade. E você acha, assim, que tem um perfil para ser concurseiro, para poder o concurseiro ser aprovado, assim? Você acha que existe esse perfil? Ele tem que estudar 8 horas por dia? Não, eu não acho que tem perfil, que tenha... É que eu falo, eu não acho que tem um segredo, que tem uma regra. Eu acho que é você se conhecer primeiro, né? Tipo, técnicas de estudos tem aos montes, né, na internet e tudo, mas você tem que se conhecer, tem que saber o que funciona pra você, né? Então, assim, pra mim, as aulas presenciais foram muito importantes, fizeram muita diferença, ainda mais que eu tava no início, assim, e não tinha um domínio de conteúdo. Eu conhecia a parte da língua portuguesa, mas direito, são muitas disciplinas que você não tem o conhecimento, e você estudar sozinho é difícil, né? Então, assim, eu acho que as aulas presenciais eu super recomendo, porque fazem diferença, você tá ali trocando com pessoas realmente qualificadas, realmente experientes, pessoas que estão ali pra se dedicar, né? Porque é uma dedicação também. Eu vi os professores vindo aqui, porque a gente estava nessa busca, mas os professores estavam nessa mesma função que a gente de estar ali buscando alguma coisa. Eles já tinham conhecimento, já têm formação, muitos já eram concursados também. Mas eles estavam ali também, domingo inteiro, sábado inteiro. Aí tive aulas com o professor Igor Daltro também, que a gente ficava aqui de direito administrativo. Ele tinha um senso de humor ótimo, então aquilo ele sabia levar. Então você entrava aqui 8 horas da manhã, saía 5 horas da tarde, mas de uma maneira leve, não pesada, que às vezes você estudar assim sozinho um dia inteiro é difícil, né? E isso foi muito, muito bacana, assim, muito interessante pra mim. Eu acho que contribuiu totalmente, assim, pra minha conquista. Você teria feito alguma coisa diferente, assim, nesse processo aí de seus 2 anos até a sua aprovação? E qual seria um conselho pra Melina lá de trás, que só sonhava em fazer um concurso, pra Melina de agora, concursada? Então, o meu conselho é comece já, comece agora, comece da maneira que você pode, com o tempo que você tem, com os recursos que você tem. Se puder investir, ótimo, invista, porque o retorno é gratificante. O concurso público, ele te dá não só a garantia, não só a estabilidade, não só a qualidade de vida, mas ele te dá esse orgulho, te abre várias portas, né? Enfim, e é gratificante você conquistar, tem um mérito de realizar uma conquista sua, de realizar esse sonho, não importa os desafios, vão ter ao longo do caminho várias dificuldades, todo mundo tem dificuldade, mas é seguir, é continuar e persistir mesmo. E agora, que você deu o seu conselho pra você, eu queria agora que você olhasse pra nossa câmera aqui e desse um conselho para o pessoal que tá começando agora, aquela pessoa que ainda tá na dúvida, aquele que já tá estudando há algum tempo, ele já tá querendo
desistir, não tá aguentando mais. Se desse um conselho aí pra eles aí, pra eles continuarem aí nessa jornada sem desistir. Não desista, não desista. A primeira palavra é não desista. Continue, acredite. O todo sonho vale a pena, sim. E a gente consegue, quando a gente quer alguma coisa, a gente vai fazer de tudo para conseguir aquela coisa, né? Então, não deixe passar muito tempo. Vá em frente e acredite que você tem potencial. Bem, antes de finalizar aqui, eu só queria perguntar, porque você falou pra mim que você vai tomar posse agora, já essa semana. Eu quero saber de você qual a sua expectativa para o seu trabalho agora e quais são os seus planos futuros aí, já sendo a concursada, assim, pra você incentivar até o povo a continuar a persistir aí no concurso. Eu tô muito feliz, né? Muito grata. Como falei, esse concurso foi um presente pra mim maravilhoso. Sempre vai ser o meu primeiro concurso, a minha aprovação foi quando eu me tornei funcionária, servidora pública, né? Então sempre vou ter isso com muito carinho, esse momento. E eu espero poder atuar de forma bem positiva, né? Contribuir lá, não só para o corpo técnico lá, mas também para as outras pessoas, poder estar levando valor, né, para as outras pessoas e também para as pessoas que estão nessa estrada ainda, né, acreditar que você pode, assim como eu pude, assim como outras pessoas, você também pode, você também consegue. E eu queria agradecer muito também aqui a toda a equipe da Degal, não só os corpos docentes, mas toda a equipe técnica, que foram essenciais para essa minha conquista e que fizeram muita diferença na minha vida, que vai ser algo assim duradouro, né? Porque é uma conquista que você vai levar pra vida. Não tem nada igual. A felicidade de você ver seu nome ali no diário oficial, a felicidade da sua família, sua mãe ali. Então, vale a pena, muito a pena. É uma sensação, assim, de realização única. É única. Bem, a gente chegou agora já no final do nosso bate-papo aqui, mas eu queria te agradecer, né, por ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente e com os concurseiros que estão assistindo aí a gente. Muito obrigada. E eu também gostaria de te parabenizar mais uma vez, tá, pela sua conquista. Além da sua família, além de você mesma, você tá orgulhando todos nós aqui também e acaba que nos incentiva cada vez mais continuar aí com nossos projetos, como o passaporte, com o nosso preparatório. Então, parabéns mais uma vez, todo sucesso pra você. Obrigada. Todos os aprovados que vêm aqui sempre se emocionam, porque realmente é uma conquista muito grande, né? E deixo aqui pra vocês aí já também a dica de assistirem aí a nossa playlist reservada para os nossos aprovados aqui, que já passaram por aqui, por essas cadeiras aqui, que também contam sempre um pouquinho da sua jornada, dos seus estudos, de como é que foi o processo, dão dicas, também dão um incentivo pra você, aquele incentivo que falta. Então fique aqui com a gente aqui, se inscreva no nosso canal, dá um joinha aqui nesse vídeo se você gostou, se a Melina conseguiu te incentivar a continuar. E deixo também um parabéns aqui pra ela pela conquista dela. E é isso, gente. Espero vocês no próximo Papo com o Aprovado. Até lá!